Iniciando agora, primeiramente vou me apresentar. Eu sou Luiz, eu faço parte da comunicação do Observatório do Marajó. A gente está com a maior parte do nosso time em uma atividade presencial em Gurupá, e, portanto o time um pouco mais reduzido, né? No entanto, a gente aproveita esse dia, que é considerado o Dia Nacional do Combate à Corrupção, que na verdade é um tema bastante amplo, né, que acaba sendo transversal. E a gente pensou nessa data, né, de trazer algumas pessoas que nos ajudassem também a estar pensando questões que passam por isso, mas que também passam por outras questões, né, relacionadas a diversas problemáticas sociais do Marajó. E também aproveitar para fazer o lançamento da nossa cartilha, né, que é uma cartilha chamada Rio da Transparência, que tem a ver com um projeto que a gente chama de o ITGP, que fala da transparência e governança pública, que teve algumas comunicações que foram feitas presencialmente em alguns municípios. E produzimos um material, né, que busca ser um material de comunicação tanto com a população, né, como também para mostrar as demandas para as autoridades. Então, a gente vai fazer no final da nossa conversa, a gente vai demonstrar esse material e depois vai disponibilizar no nosso site. Então, acontece nesses dois momentos, né, com a fala da professora e depois com a explanação da cartilha. Só queria combinar antes, se tiver perguntas, colocações, dúvidas, a gente pode fazer antes da cartilha. Que aí acaba não. Aí faz a cartilha fica no final. Pode ser assim, professor? Ok. E também gostaria de agradecer a participação de Isabel, Izan e Alan, apesar da agenda, né, de vocês, que eu imagino que seja bastante corrida, às vezes a conexão não é boa, né, mas pela presença, são pessoas que sempre estão com a gente, são lideranças que participam também de diversos projetos, né, do observatório, como colaborador, enfim, e que a gente achou que seria muito importante que tivesse com a gente nesse momento. Então, eu gostaria de agradecer desde já a sua participação. Então, como eu falei, a ideia é a gente iniciar esse, esse, essa conversa, né? Assim, professora, fique muito tranquilamente para organizar a sua fala. Inicialmente, a gente teria um tempo de 15 minutos para você fazer a explanação do que achar importante. E a gente tem hoje com a gente, né, a professora Lucimara Lobato dos Santos, que tem graduação em assistência social pela UFPA, fazendo uma apresentação breve aqui. E também é especialista em direitos humanos e diversidade pela UFPA, também em campos breves. Especialista, professora substituta de serviço social da UFPA Breves desde 2020, não é isso, professora? Também é subcoordenadora do programa DIDIRAM, não sei se eu vou pronunciar de forma correta, né, mas é um programa de direitos humanos, de infância e diversidade do arquipélago do Marajó. É por esse programa que a gente quis convidar a professora justamente por tratar dessas questões, né? A professora ainda é engajada em outros projetos, né? Coordenadora técnica do serviço social, dos serviços de saúde e assistência social de Breves, coordenadora de Justiça e Paz, integra o movimento pelo direito ao uso da água, em Breves também é outra pauta super importante, e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Breves. Então, feito as devidas apresentações, breves, né, porque a professora acaba participando de bastante coisa, o observatório convida, né, a professora para fazer essa fala, essa apresentação sobre o tema esvaziando políticas públicas e fragilizando direitos sobre populações mais vulneráveis. E aí, sobre o tema que a professora recortou para fazer essa fala. Então,
a gente deixa a fala com você, professora, fique à vontade para fazer a sua explanação e desde já eu já incentivo aqui os colegas ouvintes para que possam estar anotando dúvidas, perguntas, colocações que tenham a ver com a fala da professora e também com as nossas realidades, né, quanto Marajoara. Fique à vontade que a gente passa a palavra, se for o caso, assim, para comentários após a fala da professora. Então, professora, fique à vontade, com você a fala. Obrigada, Luiz. Obrigada. Queria cumprimentar, né, o Alan, a Isabel e o Zan, que estão aqui presentes. É uma grande honra estar aqui com vocês, né? O Observatório do Marajó sempre parceiro nas lutas sociais, né? Sobretudo no município de Breves, enquanto a gente sempre está em atividades, em ações, o Observatório também está presente junto com a gente, né? Então, é uma grande satisfação. E essa roda de conversa, ela traz um tema tão importante e muito significativo para a nossa população marajoara, né, que é falar da infância, né, e falar um pouco sobre as políticas públicas, né, esse esvaziamento das políticas, essa fragilização, né, a corrupção. Então, a gente já vê, a gente vê, observa no nosso dia a dia, enquanto profissional, esse contexto de não efetivação de políticas públicas no nosso município. Então, a gente, sempre um grande desafio falar da infância marajoara, né, aqui, principalmente quando falamos da fragilidade desse direito, né, falamos dessa violação, na verdade, né, da negação desses direitos a esse público dentro da nossa cidade. No qual a gente entende também que deveria ser uma prioridade absoluta a política pública para a infância. Né? Então, isso a gente também ainda não percebe essa prioridade de discussões dentro do nosso município. Ainda é muito superficial essas discussões. Então, é preciso também que a gente comece a levantar um pouco essas questões, né, buscar dados para poder discutir políticas públicas que possam alcançar as nossas crianças no Marajó. Né? A gente sabe que a nossa região ela é extensa e o arquipélago do Marajó ele tem as suas especificidades. Então, a gente, quando a gente pensa em políticas públicas para o Marajó, a gente também precisa lembrar dessas especificidades e também tentar trazer informações, né, trazer dados e buscar realmente chegar até a população. Temos uma população aqui em Breves que metade vive no meio urbano e a outra metade vive no meio rural. Então, até que ponto essas políticas públicas estão chegando para a população, tanto do meio urbano quanto do meio rural, de forma significativa? Dentro do meio urbano, a gente entende que algumas políticas elas acabam sendo um pouco melhor executadas, né? Ou a gente observa que existem, vamos dizer assim. Mas e no meio rural? Né? A nossa comunidade ribeirinha, as pessoas que ali estão, será que elas estão sendo alcançadas por essas políticas? Né? E aí a gente traz, né, algumas observações aqui para falar sobre algumas questões, né, científicas que quando se investe em políticas públicas na primeira infância, a gente tem um rebatimento, claro, muito melhor, né, numa criança saudável, né, num jovem, né, um jovem saudável, num jovem com outra perspectiva. E quando isso não acontece, né, há um comprometimento desse desenvolvimento humano dessa criança. Então, a presença de alguns fatores de risco, como a pobreza, né, a insegurança alimentar, a violência, a falta de acesso a serviços de saúde, de educação,
né? Esses fatores e muitos outros fatores, né? Eles podem impactar diretamente no desenvolvimento dessa criança no futuro, né? E hoje as evidências também científicas, elas apontam que a Covid-19, ela ampliou muito mais esses fatores de risco, com um impacto imediato justamente na primeira infância, porque esse impacto, ele gera consequências a médio e longo prazo. Então, essa emergência sanitária, né, em 2020, ela veio como um desafio muito maior para nós que vivemos aqui no Marajó, né? E nas pesquisas que o próprio DIDAM faz, né, que é o Programa de Direitos Humanos da Infância, que você já ressaltou, a gente traz assim, dados do PNAD, que é de 2018 ainda, mas são dados que estimam que no Brasil 35,5 milhões de crianças existem no Brasil, né? 35 milhões e meio de crianças. Então, alguns milhões estão na região norte, né? E um quarto dessas crianças de até 5 anos, elas são alfabetizadas, né? E aí o dado ainda do PNAD de 2018 também aponta que as crianças de até 12 anos, 98,7%, elas sabiam ler e escrever de acordo com essa pesquisa. Então, em 2018, a gente vê um avanço, né? Pelo menos a gente já observa que há uma política, pelo menos na parte da política de educação, ela chega ainda até essas crianças. Mas quando a gente já muda esse cenário para essa situação de pandemia, né, que nós ainda vivenciamos, esse cenário já modifica totalmente, porque essa emergência sanitária, ela muda esse aspecto, né? Então, outra pesquisa, né, que eu trago aqui, que eu aponto como importante e que também faz parte, né, das nossas pesquisas, para a gente poder discutir o que está sendo realizado, né, quais são, o que o próprio município busca como informação para poder construir políticas públicas, o relatório do Banco Mundial, né, que ele traz que o impacto da Covid na educação, ele traz o impacto da Covid na educação na América Latina e no Caribe, né? Então, ele fala que 70% das crianças brasileiras podem não aprender a ler adequadamente por causa das consequências nas mudanças que ocorreram nesse período pandêmico. Então, é muito grave, né, esses dados. Por quê? Porque essa mesma pesquisa, ela já estava, esses dados, né, do relatório, eles, ele já está projetando um índice muito alto, porque até então esse mesmo índice era de 50%. Né? E o que esse dado ele discute, né? O que ele mostra, o que é importante que está se discutindo nessas pesquisas. Se discute um índice que muito provavelmente vai se ter muito tempo para poder se ter uma regressão, né? Dentro dessa própria pesquisa, eles chamam de pobreza de aprendizagem, e que esse índice, ele destaca que as consequências são duradouras, né, e vai se tornar por muitas gerações. Então, dentro do aspecto educacional, a gente já vê que as políticas para a infância, elas precisam começar a ser repensadas, né, e trazendo para o âmbito, né, de Breves, a gente já, muitos de vocês que já devem conhecer também a nossa realidade, né, aqui do Marajó, mas para quem nunca viu a nossa realidade, a própria, né, a própria educação, né, de forma que
tentou-se, né, adaptar para a forma virtual, ela não chegou não chegou até as crianças, não chegou à maioria da população infantil, porque as famílias são vulneráveis, né? Algumas famílias, elas sim tiveram acesso às aulas de forma online, mas a grande maioria não. E aí eu me reporto também à própria população ribeirinha, né? Porque além do acesso, quando a gente está na cidade, você já percebe que o acesso à internet, ele é fraco, né? A gente quase não consegue acessar a internet. Imagina quem mora no interior, né? E somando-se a isso, também tem as condições tecnológicas, né? Essas famílias, elas não têm com que, elas não têm comida, elas estão passando fome. Elas, consequentemente, não têm um celular. Elas não têm um aparelho em que eles possam conectar e essas crianças assistirem a aula. E aí também ainda tem outras situações, que é a questão de que não tem espaço, em casa não tiveram espaço para assistir às aulas, não tiveram, a maioria dessas famílias, elas são semi-analfabetas, né? Então, tudo isso acarreta uma complicação maior na questão da própria educação, né? Aí também, outro estudo que eu trago aqui é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que avalia que os impactos da pandemia na educação infantil, além do déficit de desenvolvimento da expressão corporal e oral, e aí o que quer dizer isso, né? As crianças, elas ficaram fora da escola, né, e aí elas não tiveram contato com as outras crianças. Então, elas não tiveram como brincar, não tiveram como socializar, né? E é esse contato corporal e oral, onde elas também não brincam, onde elas também não dialogam, né? Elas não convivem, isso prejudica a infância, né? Prejudica a convivência dessas crianças, né? Então, é importante, e aí esses dados também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela levanta também uma outra situação, que é a diferença de classes sociais, que eu já falei agora, né? O acesso ao material didático, né, para as atividades e o apoio e acompanhamento para a realização das atividades, né? Quer dizer, mesmo que algumas famílias que têm uma classe social melhor, elas conseguem, né, comprar um material didático, elas conseguiram também, mesmo após, né, o lockdown, né, agora que já voltou às aulas de forma presencial, algumas dessas crianças, elas estão tendo aulas particulares, né, mas a grande maioria não. Então, as políticas, elas estão sendo desenvolvidas pensando nessas dificuldades que aconteceram. Estou falando ainda na área da educação, né? Existem outras políticas, né? Existem outras discussões que vêm para a gente poder mesmo refletir, né? A questão ainda na educação, né? Esse processo, muitas crianças que já estariam, né, já precisariam estar entrando na creche, elas também não conseguiram, né? E aí há uma certa dificuldade de se conseguir a vaga, mas quando se consegue, né, a própria criança, ela precisa estar participando, ela precisa estar sendo direcionada para dentro dessas políticas, elas precisam, as famílias, elas precisam estar sendo orientadas quais são os serviços que precisam buscar. Então, aí há um outro aspecto também que leva a essa, vamos dizer, a fragilização também das famílias, é o acesso aos serviços, porque onde que essas famílias buscam essas informações? Já nas políticas de assistência social, nos CRAs, né? Então, dentro desses espaços, é que os profissionais, eles orientam essas famílias a buscar os serviços, tanto de saúde, educação, assistência. E aí, uma vez que essa família, por exemplo, né, a mãe precisa trabalhar e não tem acesso à creche para deixar a criança, isso também vai incidir negativamente dentro da família, né? A gente sabe que aqui em Breves, né, houve um impacto muito grande na questão
financeira, né? Isso incidiu muito negativamente dentro de todas as famílias, não só aqui em Breves, né, mas em todo o país. E a gente vê ainda isso acontecer, né, aqui. As famílias ainda estão nessa condição de extrema vulnerabilidade social. E aí, a própria política de assistência, né? Quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos, né? Dentro da política de saúde, né? Será que essas crianças, essas famílias que tiveram esse impacto muito mais forte da saúde dentro das suas residências, né? Elas estão sendo assistidas, principalmente a questão da saúde mental, né? Porque esse impacto ele não acarreta só o adulto, né? A criança também ela sofre esse impacto. E aí nós vimos, né, que a gente já não vimos até pelos noticiários a questão do aumento da violência dentro intrafamiliar, né, com a questão quando houve o lockdown, né, as famílias tiveram que ficar em casa e a violência aumentou, a violência contra a mulher e, consequentemente, a violência contra crianças e os adolescentes. E essas crianças, elas estão sendo acompanhadas, né? Até porque as políticas, elas precisam chegar de uma forma mais eficaz em todo o contexto familiar, não só, né, na questão mesmo da procura dentro de uma unidade de saúde, como a UPA, por exemplo, mas outras questões como as terapias, mais a longo prazo, um atendimento mais a longo prazo. Dentro das escolas, será que esses profissionais, eles também estão conseguindo lidar com essas situações, agora já no retorno presencial, como se fala de educação? E aí, isso tudo, a gente precisa perceber que não que esse impacto, ele age, né, e ele é um prejuízo muito grande dentro das famílias, e que também as próprias crianças, elas são as que mais sofrem, porque muitas vezes elas não conseguem lidar com essa situação como adulto, né? A criança uma criança, é um ser frágil. Então, é um compromisso do profissional, é um compromisso nosso, enquanto pesquisadores, que a gente faça também essa reflexão e comece a trazer dados, levantar esses questionamentos para a própria população, para que as famílias, elas também comecem a exigir do poder público políticas que alcancem, né, esse público, né, que é a criança, que é o adolescente, e também faça esses investimentos de uma forma adequada. Dentro ainda essa semana, houve a apresentação do Plano Municipal de Enfrentamento das Violações contra Crianças e Adolescentes. Então, dentro desse plano, eu achei muito interessante, porque ele já mostra como que ele traz, né, que uma discussão sobre a miséria que foi produzida, né, pela falta de emprego, pelo subemprego. Então, isso afeta diretamente a família, né, essas condições precarizadas, a baixa renda, e isso levanta também a discussão para o papel do Estado, né? Como que a gente pode estar discutindo essas políticas, né, a partir do papel, responsabilizar o Estado, né? Qual é o papel do Estado na construção de políticas sociais para garantir a seguridade social, né? E para prevenir, né, as violações de direitos, como o trabalho infantil, a exploração sexual de crianças e adolescentes no nosso município. E aí é importante que se traga
né, e que se produza dados e que se mostrem esses dados, esses índices, para que a própria população comece a conhecer, né, a entender o que está acontecendo, né, e que a gente também possa agir de uma forma certa e de procurar as pessoas responsáveis para que se discuta realmente políticas que venham a garantir o direito dessas crianças e desses adolescentes, né? E um dado que eu achei muito importante, né, para falar aqui para vocês, é que a Vigilância Socioassistencial do Estado, a CEASTE, né, a partir dos dados do Registro Mensal de Atividade do CREAS, ela aponta que Breves é o segundo maior município em números de trabalho infantil no Marajó e o 13º no ranking do trabalho infantil do estado do Pará no ano de 2019, antes da pandemia. Então, o trabalho infantil marca a vida de meninos na faixa etária de 0 a 12 anos, em sua maioria. E aqui, né, eu achei muito importante trazer esse dado, porque hoje no nosso município, você já ainda observa as crianças na frente dos supermercados tomando conta das motos e das bicicletas, cobrem as motos com papel para não esquentar o banco das motos, e tomam conta das bicicletas. Então, a troco de 50 centavos, 20 centavos, R$ 1. Isso modifica a vida de uma família? A gente sabe que não, né? E aí, né, é claro que há essa preocupação na prevenção e na erradicação do trabalho infantil, mas para isso é preciso que essas políticas públicas elas realmente consigam ser discutidas e trabalhadas efetivamente, né? A própria rede de proteção, ela também precisa estar junto, né? Então, são dados que a gente considera relevante e que também é importante que se a gente mostre, né, que a partir de todo essas ações, né, que podem ser monitoradas, né, e que podem ser construídas por meio de discussões ampliadas, né, a gente consegue também uma melhoria, né, nas condições de vida para a população, né, e que também a gente possa inserir as famílias, né, e a comunidade nessas discussões, né, e entender, né, que o compromisso com as políticas públicas na área da infância ela necessita, né, de uma construção coletiva, de uma construção pedagógica, né, de diversos olhares, né, na intervenção social, nas diversas áreas das políticas públicas, né, seja a educação, seja a saúde, assistência social, entre outras políticas, né, que a gente sabe que precisam ser efetivadas, mas que hoje ainda são muito precarizadas ou inexistem dentro do Marajó e aqui do município de Breves. E não sei se eu passei do meu tempo, Luiz, mas estou aqui à disposição, né? Se houver alguma pergunta, se tem alguma dúvida também, se eu deixei de falar algo que seja importante, necessário nesse momento, que se eu posso contribuir com mais alguma coisa. Legal, professora, muito boa a sua explanação, muito obrigado desde já. Já passo para os colegas se eles têm alguma colocação, alguma dúvida. Na verdade, eu deixo aberto aqui para quem quiser fazer alguma colocação nesse sentido. Joana, você entrou um pouco na metade, mas eu acho que deu para pegar bastante coisa. Vocês querem fazer alguma colocação? Alguma sugestão, dúvida, comentário? Bom dia de novo, professora. Bom dia, Luiz, Alan, colegas. Bom dia, Joana. Professora, foi muito boa a sua fala. Eu sou do município de Salvaterra, no Marajó, e a nossa realidade também não se distingue muito da de Breves, também Breves sendo um município bem maior.
realmente, durante o período da pandemia, né, as pessoas que moram às beiras dos rios, né, nas comunidades tradicionais, foram muito afetadas por essa questão de não ter acesso a um celular, muitas das vezes, para assistir uma aula, e até naquela questão do auxílio emergencial, né? Tinha que ter um celular para te poder acessar e ter direito àquele dinheiro. Então a gente vê que realmente é a população mais vulnerável, né? E é a que mais sofre. Agora, como a gente vai conseguir garantir, voltando para a questão dos adolescentes, né? Como a gente vai conseguir garantir esses direitos dentro de um espaço, né? De uma cidade pequena, que é a realidade de muitas cidades do Marajó, quando tu questiona alguma coisa, tu acaba sendo muito marcado, né? Tu acaba sendo o intrigueiro da cidade, porque tu questiona coisas simples, né? Que são, olha, isso é um direito, isso está na legislação, então, por gentileza. Aí tu acaba sendo muitas vezes até hostilizado, né? Marcado politicamente, porque cidades pequenas ainda reina muito essa questão do coronelismo, né? Todo mundo se conhece, então o prefeito sabe quem é quem, sabe onde mora e pode agir de forma arbitrária contra ti, né? Nesse sentido, se tu exige muitas das vezes o mínimo do mínimo do direito. E também o poder público municipal, né? Voltando na questão de Salvaterra, nesse sentido, é um grande violador de direitos. Na verdade, acho que é o maior violador de direitos hoje. Salvaterra, hoje eu sou conselheiro municipal de saúde de Salvaterra, e através de um decreto o prefeito desfez o Conselho de Saúde, que é um órgão de controle social, né? E como é que a gente vai fazer o controle social, como é que a gente vai fiscalizar se o maior órgão de controle social foi desfeito por um decreto? É muito complicado. Voltando de novo, né, para a questão das crianças e adolescentes. Recentemente, né, eu acredito que seja a realidade de muitos outros municípios também, durante o atendimento no Conselho Tutelar, chegaram para cortar a energia do Conselho Tutelar, que é o órgão garantidor de direitos da criança e do adolescente, né, no âmbito municipal. Como é que a gente vai conseguir garantir esses direitos se quando a gente tenta, a gente é limado, lixado, né, dessa forma, pelo próprio poder público, que deveria ser o primeiro, né, ator de garantidor desses direitos. Então, em cidades pequenas, né, que é muito o que a gente vê aqui, a realidade é essa. A gente tenta garantir esses direitos e a gente acaba sendo limado de diversas formas, né, sendo perseguido muitas das vezes. A exemplo do que aconteceu com o nosso Conselho Municipal de Saúde, que foi desfeito. Que daí a gente pede o mínimo do mínimo, né? Uma pessoa sofreu violência obstétrica, questionar o que foi que aconteceu, por quê, não tinha enfermeiro, não tinha médico e tal. Pronto, aí tu já é um mal visto, tu é um intrigueiro, né? Aquele que é o mínimo do mínimo. E isso se enraiza por diversos âmbitos, né? Não só da saúde, da educação. A gente vive num ambiente que a gente não pode questionar nada. Os órgãos de controle sociais muitas vezes são todos alinhados à gestão, né? Assim como as câmaras municipais, né? Que também são garantidores de direitos, né? Fiscalizadores. São todos emparelhados com a gestão. E como é que a gente vai conseguir lutar por esses direitos, né? Nesses espaços, né? Que deveriam ser espaços de voz da sociedade, né? Os órgãos de controle social. Se até lá nós somos cerceados, né? O direito de fala. Então, eu acho que vai por aí, né? A gente tentar entrar por esses espaços, né? Que são os poucos espaços que a gente tem de fala e tentar lutar por garantia, né, de direitos. Né? A gente não está querendo nada extraordinário. Tem uma Constituição e ela preconiza, né, que você tem direitos. Então, você só quer que o Executivo execute, né, esses direitos. Lhe dê os seus direitos. Mas a gente precisa, né, muitas das vezes, de leis reafirmativas desses direitos para a gente poder ter acesso aos direitos. E muitas das vezes ainda tem que passar por brigão, né, ali da região para te poder conseguir para ti ou para alguém esse direito. Então, eu acho que a gente deveria discutir nessa questão dos órgãos de controle social, né? E como a gente pode, né, a partir dele, né, que é um dos poucos espaços que a gente tem muitas das vezes, né, dentro desse ambiente, né, desses municípios pequenos, é um dos poucos espaços que a gente tem que fala, né? Muitas das vezes nem na Câmara de Vereadores a gente consegue falar, né? Muitas das vezes os vereadores já estão todos aparelhados com a gestão pública, que acaba sendo o maior violador de direitos dentro do âmbito municipal. Obrigado, Izan, pela colocação, muito importante também.
Acho que a professora pode comentar a respeito, mas só ver se tem mais alguém que queira fazer alguma colocação, algum comentário, alguma pergunta a respeito do que foi falado. Então, professora, você pode comentar acerca do que o Isan falou, e depois eu acho que quero fazer um comentário. Se tiver mais alguém, aí é só mencionar. Certo, Luiz. Obrigada, Isan, pela sua fala. Muito importante a gente saber disso, Isan, porque a gente está vindo, né, num retrocesso imenso de tudo no país. Então, o obscurantismo ele está presente e a gente também tenta ficar firme na luta, né? E isso que você traz é muito grave, porque os conselhos, eles são órgãos importantes dentro da sociedade. Então, é uma representatividade da sociedade para fiscalizar, né, para monitorar. Então, primeiro eu quero mencionar, né, que em breves nós temos apoio da população em relação a conselhos. Como vocês viram, né, o Luiz falou que eu sou vice-presidente do CMDCA, Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, e nós trabalhamos em conjunto com o Conselho Tutelar. Trabalhamos também, temos uma boa para excelente relação com os outros conselhos, tanto de saúde quanto educação do município de Breves. E dentro desse conselho eu represento a APAI, que é a Associação de Pais e Amigos das Pessoas com Deficiência, né, dos excepcionais. Então, eu trabalho na APAI, então eu represento o conselho, represento essa instituição dentro do CMDCA, só para dizer assim que aqui o conselho, ele é tratado como ele deve ser tratado, né, e a sociedade, ela vê, ela respeita os conselhos e também apoia. Claro, a gente tem as nossas dificuldades, por exemplo, nas eleições, né, em quem que vai ficar como representante, né, das instituições, né, e aí a gente também tenta, a gente procura, na verdade, dialogar entre os conselhos, entre todos os conselhos, de que essas pessoas representantes que venham, né, representar suas instituições, que elas sejam comprometidas. E aí, né, a gente também vê essa situação que você fala, Isan, aqui, né, que quando a gente fala muito, a gente acaba sendo apontado. Isso não é diferente aqui em Breves, né, que aquela pessoa é enjoada, que aquela pessoa já vem cobrar, porque, historicamente, os políticos eles não querem ser cobrados, né, eles querem estar ali no poder, mas eles não querem dar nenhum tipo de como é que eu vou dizer assim, não querem ter essa responsabilidade, né, entre aspas, com a população, né, eles só querem dar satisfação quando o bem entende, e isso a gente sabe que não é o certo. Aí há essa perseguição, né, quando a pessoa começa a cobrar, quando há essa interferência do conselho dentro das políticas, porque realmente, e agora, né, eu fiquei muito preocupada em relação ao teu município, Ponta de Pedras, né? Salvaterra, desculpa, eu coloquei Ponta de Pedras. Como que vocês estão conseguindo, então, fazer, né, essa discussão? Se vocês já trouxeram para a sociedade, se vocês fizeram algum tipo de manifesto, se vocês procuraram a promotoria de justiça. Outro órgão importante que a gente considera aqui no município, e que também é muito parceiro, é o Ministério Público. Os promotores de justiça, eles recebem o conselho, os promotores, eles vão até o conselho,
sabe? Então, eles ouvem, eles querem saber o que está acontecendo. Então, há essa parceria Defensoria Pública também. E aí, né, é uma sugestão que vocês, né, enquanto conselheiros, que vocês que estão sendo, sei lá, de uma certa forma, impedidos de exercer o trabalho de vocês, né, que vocês procurem o Ministério Público e vejam, né, qual é a legitimidade desse documento, né, desse decreto, para que extingue, né, o decreto que extingue o conselho, que proíba o conselho de exercer o seu trabalho. Eu nunca vi isso acontecer assim, né? Aqui Breves nunca aconteceu. Eu não posso nem te dizer de que forma vocês podem agir, mas eu acredito que pelo Ministério Público vocês conseguem sim um bom diálogo e que isso também sirva para que a própria sociedade comece a perceber e dar força para o conselho, comece realmente a fazer esse tipo de denúncia, né? Porque isso é uma violação grave. A meu ver, é uma das maiores violações. E aqui em Breves, existem todos os conselhos, né? O Conselho de Saúde, o Conselho Municipal de Educação, né? Tem o Conselho Tutelar, o Conselho de Direito à Criança e do Adolescente, e ainda essa semana passada, eu conversava com o presidente do CMDCA, e eu falava para ele, olha, o Conselho de Direito é aquele conselho que o gestor, ele meio que para tudo para poder ouvir, para poder receber o conselho, de tão importante que é o Conselho de Direito dentro do município. E aí já deixo, né, para você, né, essa fala de que acredito que por meio do Ministério Público, via a Promotoria de Justiça, vocês conseguem sim reativar o conselho, e nessa luta aí pode contar, né, comigo, né, no que eu puder ajudar daqui de informação, eu posso estar repassando para você depois. Obrigado, professor. A gente já acionou o Ministério Público, sim, com certeza, né? Foi o primeiro passo, inclusive, porque é um decreto totalmente ilegal, hein? Cheio de vícios que a gente pôde observar procurando um auxílio jurídico, né? Porque o Conselho de Saúde, se o Conselho de Saúde não funciona dentro do município, já virou bagunça, né? Com certeza é quem demanda as contas, né? Tem diversos papéis aí importantes dentro da saúde municipal. Tanto é que é composto, né? Não só pela gestão, mas grande parte por usuários, né? Que é quem realmente tem interesse, né, na questão da saúde. E já procuramos o Ministério, já chegamos do Ministério, e agora estamos aguardando a resposta, né? Infelizmente, a terra estava sem promotor recentemente, acho que até que ainda está sem promotor. O promotor que atende aqui, atende também em Cachoeira e outros municípios, e fica meio complicado, né, o andamento dos processos. Mas nós já procuramos e estamos aí, né, tentando reativar o conselho e tentando conscientizar a população, né, do papel do conselho, né, dentro do órgão, né, da saúde municipal, na questão de garantir direitos, garantir acessos, entre outros. E aí, só uma última colocação, Luiz, rapidinho. E aí, né, tem uma outra questão, né, que os prefeitos, né, os gestores, no caso, eles aproveitam para indicar, né, algumas pessoas deles para estar colocando, né, dentro desses conselhos, para estar conseguindo manipular. E isso é importante também que a gente fique atento, né, principalmente por conta da questão das contas públicas, né, para fiscalizar essas contas. Então, uma vez que não tenha, né, uma pessoa comprometida, isso também pode prejudicar lá adiante o município. Infelizmente aconteceu, professora. Eu faço parte do conselho, né, pelos usuários, né, o conselho é composto de 25% de usuários, 25% de gestão e 50% de usuários. Nesses 50% de usuários, o prefeito deu jeito de meter servidores públicos contratados, né? Então, os usuários mesmo que são meio que gestão, então complica muito o nosso trabalho. Mas a gente está tentando, né, aos trancos e barrancos, conseguir um melhor para a saúde do município de Salvador. Legal. É muito importante e ao mesmo tempo muito complexo, né, a gente perceber esse contraste dessas problemáticas que existem dentro do território, tipo, direitos para garantir direitos, né? É muito problemático ao mesmo tempo.
Tudo bem, Mari? Por aí, bem-vinda. Agora conseguiu subir aqui. Mais alguém tem alguma colocação a respeito, da fala da professora ou que venha contribuir nesse sentido? Bom, eu tenho uma pergunta, na verdade, e uma colocação sobre a fala da professora. A senhora falou em algum momento sobre o município um pouco, né? Mas eu queria saber qual o papel, né? E como é que tem se dado pelas pesquisas que vocês têm feito na região, o papel do governo, eu falo tanto na esfera estadual como federal, né? E tanto na efetivação de políticas públicas, mas também na questão da escuta mesmo, né? Como tem sido feito, se tem, já que a gente tá falando, também vai falar de transparência, se é feita essa escuta, se há muita ausência, se a gente consegue também enxergar isso nas pesquisas. Um ponto era isso em relação ao papel do Estado, e o outro, na verdade, é uma dúvida, né? Eu sou do município de Ponta de Pedras e morei no interior, e meio que eu via a dinâmica da escola pública do Ribeirinha, do interior do município, né? Eu queria saber como é feita essa catalogação de dados, de dificuldades, né, de alunos, crianças e adolescentes. A escola seria o principal ponto, né? Já que é muito mais difícil de, de catalogar muitas vezes os dados no interior do município, né? Há uma problemática maior ou através das secretarias é possível captar esses dados? Seriam esses dois pontos que eu gostaria de trazer, perguntar. Certo, Luiz. Bem, primeiro, né, em relação essa escuta, eu entendo que ela é realizada por meio das conferências, seja conferência de saúde, seja conferência de educação e assistência. Então, naqueles períodos que há conferência, há esse processo. Aí tu pode perguntar, mas funciona? Bem, o município é obrigado a fazer a conferência, né? Ele tem um período que ele precisa fazer a conferência, articula e tudo. Só que muitas vezes essas conferências elas são esvaziadas, né? Então a gente tem uma discussão de políticas públicas, mas que realmente nem todos conseguem participar, né? A própria população ela não é envolvida. A maioria das pessoas que estão ali dentro dessas conferências são os profissionais que trazem essa discussão, mas a representação da sociedade civil, né, comunidades, populações tradicionais, ribeirinhos, elas não estão, principalmente, Luiz, o ribeirinho. Porque como que consegue, como é que eles conseguem vir para a cidade? Não vêm. Então, seria importante criar estratégias de levar essas conferências até eles, né? Aí tem um ponto, né, que é importante destacar aqui, que mês passado houve a Conferência Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, né, em que nós organizamos, e nós tivemos um insight, assim, né, uma ideia de promover nas escolas umas pré-conferências. Então, nós realizamos em algumas escolas que atendem crianças, né, que é do ensino médio, para ouvir esses adolescentes. Então, foi a primeira vez, e fomos lá, ouvimos e convidamos eles para a conferência. Então, eles vieram para a conferência. É claro que foi a primeira vez, então nós não tivemos uma grande participação, mas foi realizada a pré-conferência nas escolas, né? E na conferência houve uma fala muito importante de um profissional que disse assim, mas cadê a representação da criança?
A gente já fala muito do adolescente, mas cadê a criança para falar? Né? Porque mesmo que a criança coloque, eu gosto de ir para a escola brincar, né? A gente tem que tentar entender nessa frase que ela gosta de brincar, que brincadeira é essa? Né? O que envolve a brincadeira na visão dessa criança? Né? Ela gosta de estar com os amigos. Por quê? Então, são essas discussões que a gente precisa ter, não somente de ir lá falar da importância da conferência e tudo, porque elas não sabem nem o que é uma conferência. Mas quando a gente trata desse assunto de uma forma mais pedagógica, né, de uma forma de uma fala mais acessível, a gente consegue trazer. E aí isso também serve para as outras conferências, como de assistência e de saúde, porque assim como falou Isan, né, nós temos a representação dos usuários. Desses usuários, muitas pessoas, elas não conhecem leis, não sabem o que é o decreto, né, não sabem o que é uma ata, que tem que assinar, não sabem o que é conselho, mas são essas pessoas que frequentam esses espaços, que usam os serviços. Somos nós que usamos esses serviços lá. Então, a gente sabe o que é bom e o que é ruim dentro do serviço. A gente sabe que quando não tem médico no posto de saúde, é ruim. Né? E quem é melhor do que esse usuário para falar quando dói, onde é que dói? Né? Aí quando o Isan fala assim, né, o prefeito encaminha, indica funcionários contratados. A gente sabe que aquele funcionário vai votar sempre na pauta que o prefeito achar melhor, por conta de um contrato de trabalho. Né? E isso é diferente? Não, tudo é igual. É igual em Salvaterra, é igual aqui em Breves. Né? Mas o comprometimento também é bom deixar claro que nem todos, né? A gente não quer generalizar, mas tem profissionais que vão e que são comprometidos, mesmo sendo contratados, conseguem criar estratégia para poder estar discutindo políticas públicas realmente efetivas, né? E aí, nessa escuta, né, o Estado ele tem esses espaços, né, para poder fazer essas discussões e ouvir a população. E também tem fóruns, né, que sempre prometem que vão realizar, mas nunca realizam. Mas quando tem os fóruns, também há esse processo de escuta. Eu vejo que tem uma falha muito grande dentro desses espaços, porque eu imagino que eu falo assim, dessa tríade de políticas que é assistência, educação e saúde, eu acho que nesses espaços, os próprios profissionais, os gestores desses espaços, né, eles precisavam criar estratégias dentro mesmo do espaço para estar discutindo com a própria população. Determinado, uma vez por mês, reúne os usuários, vamos ouvir os usuários, trazer as demandas, não precisa esperar a conferência, né? Não precisa esperar que aconteça alguma situação de emergência, de aconteça algo muito grave. Por exemplo, aqui em Breves, o alto índice de suicídio, gente, não sei se vocês já ouviram falar, o alto índice de suicídio de jovens aqui em Breves é imenso. Eu não tenho dados aqui para mostrar para vocês, mas depois eu posso estar, Luiz, te repassando. É imenso. Então, tem muitas pessoas falando sobre políticas públicas, né, direcionadas para a saúde mental, mas não há, mas a própria gestão, ela ainda não tem nenhum tipo de plano, não discute ainda, não chamou a população para essa discussão. Né? Claro, tem as conferências de saúde, tem as discussões sobre a saúde mental, mas isso daí são pautas assim pontuais, e essas discussões elas precisam começar a ir para outras discussões, sendo na escola, no posto de saúde, lá na Secretaria de Assistência, sabe? Então tem que começar a ser discutido em todos os ambientes, em todas as políticas. Quanto aos dados das crianças, né, dos ribeirinhos, né, da escola pública, como fala, é claro que a Secretaria de Educação, ela tem esses dados, né? Agora, as outras políticas, como que elas chegam, eu não saberia te dizer, porque é algo que não é divulgado.
O que eu sei é que a assistência social, ela tem o CRAS volante, que é o CRAS que vai pelos rios, né? Vai atender a população. Só que, assim, é pontual também, entendeu? Não existe um CRAS volante lá no, vamos dizer, lá no rio, num determinado rio, numa determinada localidade. Não, mas eles têm uma estratégia, eles têm um calendário em que eles atuam. Só que não é suficiente. Olha só, nós temos hoje, né, uma população estimada de 102 mil habitantes. Desses 102 mil habitantes, 51% mais ou menos está no meio rural. Pensa, um CRAS volante para o meio rural, enquanto aqui na cidade nós temos 4 CRAS, né, na cidade. Quando isso vai dar certo? Nunca. Esse número vai bater? Nunca, não vai bater. Né? E aí a mesma coisa, e aí a gente faz toda essa conta já para o posto de saúde. Na cidade tem vários postos de saúde. No interior, né? Quantos postos de saúde tem no interior? Né? E aí, quantos agentes comunitários de saúde cobrem o interior? Se aqui na cidade a gente sabe que o agente comunitário de saúde não está chegando à população, quando a gente faz pesquisa, a gente pergunta, você teve visita do agente comunitário de saúde? Raramente você tem uma resposta assim. Então, tudo isso vai prejudicando, né? Vai prejudicando. Por que eu sei dessa situação do agente de saúde? Porque eu sou do movimento pelo direito ao uso da água. Então, uma das perguntas, quando a gente faz pesquisa, a gente fala, é por conta do hipoclorito. Então, quem entrega hipoclorito é o agente comunitário de saúde. Então, quando a gente pergunta se eles têm acesso ao hipoclorito para tratar a água, eles falam que não. E aí a gente pergunta sobre o agente comunitário de saúde, eles falam que não, nunca não vão, eles não chegam até eles. Então, é preciso ter, né, fazer essa discussão mais ampliada, né, trazer mesmo a discussão para as políticas, mas não só nas conferências, né, criar outros mecanismos, criar outras estratégias para estar falando sobre isso, entendeu? Não sei se eu respondi a tua pergunta, se eu me alonguei demais. Sim, professor, obrigado pela explanação, a gente respondeu e um pouco mais. É isso mesmo, quando se trata de Amazônia, as demandas são diferentes e até a forma de catalogar os dados, né, são específicos, então tudo passa pelo entendimento do que é o Marajó. A gente está meio esgotando o nosso tempo, mas se alguém tiver alguma colocação e queira fazer a respeito disso, pode fazer, que depois a gente vai apresentar a nossa cartilha. Tudo certo aí, Mari? Tá conseguindo conectar? Só me dá umas... Oi, gente, bom dia. Tô sem Luiz, peço perdão pelo atraso, gente. Dificuldade aqui de energia, conexão, tudo. Eu só queria, acho que mais ressaltar um ponto que a professora trouxe, que eu acho que é muito importante, que é a importância de pensar políticas públicas, né, de forma transversal no Marajó, né? Porque quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente hoje enxerga várias problemáticas, né, que estão relacionadas com a falta, né, de direitos, né, para acessar outros direitos. É uma estrutura, né, uma base ali que precisa ser fortalecida, precisa ser pensada e repensada, na verdade, né, porque acho que é um ponto que a gente sempre traz no observatório, né, do quanto que as sedes dos municípios foram estruturadas, foram sendo implementadas, né, e assim as políticas públicas municipais de costas para os rios, né, onde está a maioria da população. E a gente parte do princípio de que se a maioria da população não consegue ter acesso, né, a políticas públicas básicas, a gente sempre vai ter um passo atrás, né, porque se só uma minoria está conseguindo acessar, a gente não tem qualidade porque a maioria não está acessando, né? Então, por exemplo, um exemplo acho que muito direto e prático disso se populações ribeirinhas não têm acesso à coleta seletiva do lixo, isso vira uma problemática que vai afetar a sede do município. Então, acho que direcionar o olhar para o lugar que gera
também consequências por falta de estrutura, né, por falta de políticas públicas que estejam alinhadas e atreladas à realidade. Isso passa por escuta, participação popular, né, tudo isso que a professora estava falando. E aí a gente vai gerando série de problemáticas, né, por conta de não atender a maioria, apenas a minoria, e isso não com qualidade também, né. Então, acaba por desencadear vários fatores que viram esse bolo que a gente tem, né, nos 17 municípios. E aí o Izan falando, né, o Izan, acho que caiu, né, o Izan falando aqui, né, da questão do desmonte, né, que a gente está tendo, e que foram fortalecidos, né, em diversas frentes, desculpa, durante esses 4 anos. Então, acho que era só para agradecer a fala da professora e os pontos super importantes, né? E a dificuldade desses dados serem, né, que a gente vai abordar um pouco na cartilha agora, né? A importância, né, da transparência para o combate à corrupção, né? Para o combate à corrupção e para que direitos sejam realmente exercidos no Marajó, né, pela população. Obrigado, Mari. Então, a gente também agradeço muito, professora, a explanação riquíssima e incrível. Não tem como a gente conseguir falar de tudo, né, em 1 hora. A gente ainda gostaria de registrar que a gente convidou também a Transparência Internacional e o Tribunal de Contas dos Municípios, né, mas por dificuldades na agenda e no horário, eles não conseguiram participar, seria até às 11, mas a gente também achou que a mobilização hoje do Jogo do Brasil poderia atrapalhar um pouco, né? Então a gente reduziu para as 10. E aí a gente conseguiu, acredito, falar bastante coisa, mas fica aberto porque é um assunto muito amplo, né? Com muitas questões. E fica também o diálogo, né? Para que a gente possa também estar conversando mais sobre essa questão depois. E agora a gente gostaria de dar continuidade apresentando a nossa cartilha, se alguém quiser comentar também depois, mesmo passando um pouquinho do tempo, mas não vai ser muito, a gente pode estar comentando sobre ela, que também tem a ver com esse assunto, essa questão transversal, né, de transparência, enfim. Eu vou compartilhar aqui, tudo bem, Mari? Aí a nossa cartilha. Obrigada, Luiz. Ver se eu consigo colocar aqui em tela cheia. Isso. Tá todo mundo conseguindo ver? Sim, estou conseguindo. Só um momento, Mari, a gente vai fazer uma explanação breve aqui da verdade, do lançamento da cartilha, né, e aí depois a gente vai disponibilizar no nosso site, que é observatoriodomarajó.medium.com. A gente vai estar divulgando nos grupos que vocês estão, e para você também, professora, para que possam ter acesso a ela na íntegra, possa ler com calma. Mas aí eu vou passando, Mari, pode ficar à vontade para apresentar. Obrigada, Luiz. Bom, gente, a cartilha sobre transparência e governança pública das 17 prefeituras do Marajó é fruto de um convite feito pela Transparência Internacional, que é uma organização que atua, né, para fortalecer a transparência das prefeituras no mundo todo. Então, para permitir, né, que cidadãos e cidadãs acompanhem e façam parte das decisões dos seus municípios, para que haja contribuição não só para inibir o mau uso do dinheiro público e prevenir a corrupção, mas também para que haja, né, a promoção do melhor uso desses recursos, direcionando para as áreas que a população realmente precisa. A Transparência Internacional lançou esse índice, né, que é o Índice de Transparência e Governança Pública. Essa iniciativa ela visa avaliar e fomentar a agenda de integridade, transparência e acesso à informação e participação social em diferentes níveis, buscando oferecer um índice permanente, amplo e confiável que possa avaliar a transparência das cidades e dos estados
com o objetivo de ajudar gestores públicos a aprimorar a transparência pública das suas cidades e fortalecer a participação e a fiscalização pela sociedade, né? Então, a partir da metodologia da transparência, que usa de vários indicadores e menções, né, a diferentes níveis, seja legislativos, seja de comunicação, a gente buscou avaliar as 17 prefeituras do Marajó, né? Para isso, a gente convidou lideranças, né? Inclusive, tem lideranças aqui que foram pesquisadoras para essa cartilha, que constam os relatos dessas lideranças dentro desse material, mas a gente não queria só, né, pesquisar e colocar esses dados para a população, mas também a gente fez um contato com essas prefeituras, né? Porque, como eu disse, a ideia da transparência não é só exibir os resultados, né? Indicar, por exemplo, que a tal prefeitura não é tão transparente, mas oferecer meios e mecanismos para que as prefeituras possam dialogar melhor com a sociedade, né? Seja melhorando esses dados e disponibilizando esses dados, portanto, oferecendo metodologias também para gestores públicos, né? Para que esses gestores tenham acesso a métodos e mecanismos que possam melhor fortalecer a transparência daquela gestão. Então, durante o processo, a gente procurou, né, as prefeituras através de ofícios oficiais, e-mails, né, e tentou esse contato, esse diálogo aproximado com essas prefeituras. Infelizmente, nessa primeira fase, a gente não obteve nenhuma resposta. Então, a nossa avaliação foi feita pelos portais que estavam disponíveis, né, para a gente acessar e pesquisar. Então, os resultados que a gente encontra nessa cartilha são frutos, né, de portais, sites, páginas que a gente pôde e teve acesso naquele momento. Então, pode passar, Luiz. Deixa eu ver se eu estou conseguindo ver. Aqui tem o índice, né? Então, pode subir só um pouquinho, Luiz, só para eu passar pelos pontos que a gente aborda. Obrigada. Aqui no índice a gente tem... No índice, Luiz, por favor. Aqui para mim não está aparecendo o índice ainda, talvez esteja lento a internet, mas se já tiver... Ah, tá, obrigada. Aqui no nosso índice a gente tem um pouco de como que está a transparência nas prefeituras do Marajó, né? A gente aborda um pouco do porquê que foi importante o Observatório receber esse convite, né? É a única organização do Pará que está fazendo, né, essa avaliação e usando a metodologia a convite da Transparência Internacional, né? E a gente tem a honra de estar atuando no Marajó, né, fazendo isso. Então, acho que é super importante para o território que a gente possa chegar a ter essa articulação, essa mobilização e talvez esse fortalecimento junto aos gestores públicos, né, para que a população tenha acesso realmente a essas informações, mas não só, né, saibam como acessar essas informações, que é um pouco do que a gente traz aqui na cartilha. A gente fala um pouco sobre do porquê que a gente realizou, né, e aí a gente fala um pouco do desenvolvimento, né, humano do Marajó hoje, né, a gente sabe que o Marajó apresenta baixíssimos índices de desenvolvimento humano, inclusive o pior do país, né, localizado no município de Melgaço. Então, para a gente era muito importante estar fazendo essa pesquisa e tentando entender quais são os mecanismos que existem hoje nas prefeituras e o porquê talvez essa transparência não seja tão participativa, né. A gente fala um pouco do como foi feito, né, que foi a metodologia e como que ela foi aplicada nos territórios. E a gente faz um pequeno guia para implementar a parte, né, da metodologia. E aí a gente põe alguns indicadores, por exemplo, como pesquisar o andamento de obras públicas, como saber se a prefeitura tem portal da transparência, se esses dados são atualizados, como acessar a agenda do prefeito, né, e saber, por exemplo, se essa agenda ela é realmente atualizada, se dá tempo, por exemplo, de uma pessoa que vê a agenda do prefeito conseguir estar presente nesse evento que o prefeito vai fazer, porque isso é muito importante também, né, muito mais do que só divulgar a agenda. Um outro guia que a gente fez é sobre o direito à transparência, né? Que aí a gente passa pelas etapas e quais são esses direitos, os tipos de transparência, né? Transparência ativa, transparência passiva, que é acessar informações
solicitando via Lei de Acesso à Informação, né, que é uma lei que a gente explica. Outra é a transparência ativa, que é quando realmente as prefeituras divulgam, né, e elas têm essa obrigação de divulgar, então a pessoa não precisa solicitar a informação, ela já está disponibilizada, né, no site da prefeitura. E o Faça Você Mesmo, que é um pequeno guia de como fazer pedido de acesso à informação, né, utilizando a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. E aí a gente traz um pouco do relato sobre a pesquisa no Marajó, né, que são as lideranças que fizeram a pesquisa e como que para elas isso foi importante e pertinente para os seus territórios e comunidades. E a gente põe também os próximos passos, né, que como que a gente vai fazer uma nova avaliação e articulação com as prefeituras. É importante ressaltar que esses novos passos que a gente vai dar, a gente teve um bom retorno de algumas prefeituras, então acredito que nessa nova fase que a gente vai ter uma melhor aproximação com os gestores públicos, né? Porque muitos demonstraram interesse, né, em melhorar a transparência das prefeituras e acessar essa metodologia, esse mecanismo que a transparência faz. Acho que é um pouco disso. A ideia da cartilha da transparência, como um tudo que o Observatório faz, é construir um material, né, que possa gerar conteúdo, informação, para fortalecer, principalmente, né, as comunidades, né, seja para pautar suas agendas, seja para subsidiar a proteção aos seus territórios, né, e a gente sabe que a corrupção é uma ferramenta que, infelizmente, faz com que direitos não sejam executados nos territórios. Então, para a gente é super importante ter feito essa parceria, esse convite com a transparência. E essa cartilha, ela foi sendo elaborada. A gente pensou uma estrutura de gibi onde a gente tivesse 2 personagens que fossem do território, né, e que estivessem comentando a cartilha. O primeiro lançamento do material técnico, a gente tem uma versão mais técnica, né, que já pega os indicadores com uma fala mais técnica, com palavras mais complexas, né, e a gente fez uma tradução desse material técnico para transformar numa coisa mais dinâmica e de fácil entendimento, né? Porque a gente entende também que precisa ser acessível à população. Então, a gente chegou ao Rio da Transparência, né? Que foi uma analogia que a gente fez, o quanto que a gente consegue enxergar no fundo de um rio que é transparente, né? E o quanto que a gente não consegue se o rio estiver muito sujo, né? E aí os personagens fazem esse jogo durante a apresentação da cartilha, né? As prefeituras que têm avaliação muito ruim, que nessa primeira avaliação a gente tem avaliações muito ruins, né? Eles dizem que o rio está muito poluído nessas prefeituras. Então, a nossa ideia de trazer personagens foi aproximar mais, né, com a realidade da população e a forma que essa população enxerga esses dados, ou talvez não saiba sobre esses dados, como acessar esses dados, e a importância desses dados, né, para o fortalecimento de políticas públicas que estejam alinhadas à realidade da população. Essa é a primeira versão do material, mas a gente não vai passar por uma revisão também. A gente vai disponibilizar para vocês, para que vocês tenham acesso e tecerem comentários também, acho que vai ser super importante. Fiquem à vontade para... Eu sei que não dá para ler muito, né, porque a gente está passando, mas talvez tecer comentários sobre o que a gente escolheu abordar, né, o índice que eu tentei aprofundar mais agora, a estrutura do gibi. Acho que é isso. A gente está muito feliz com esse material e espera fazer outras versões, né, para que esse tema de transparência seja mais acessível, né, também, por exemplo, para jovens, para crianças, porque eu acho que quando a gente escolhe um formato, a gente acaba tornando acessível o conteúdo para outras pessoas. Alan, pode falar. Oi, gente, bom dia. Mariane, eu só queria mesmo parabenizar pelo trabalho,
Eu acho que uma das coisas muito boas do observatório é essa questão de querer, não, de tentar fazer as coisas de maneira que seja mais compreensível, que seja mais acessível, né? E a ideia dessa cartilha, com essa linguagem falando, comparando com os rios, o rio está poluído ou o rio tá menos poluído, eu achei bem interessante, né? Porque, tipo, essa cartilha é especificamente voltada para a população do Marajó, e a gente sabe que, tipo, nem todas as pessoas têm o mesmo acesso à informação e a um aprendizado que possa fazer com que entendam certos termos ou coisas que, para mim, às vezes, são, tipo, desconhecidos. E aí, tipo, o observatório fazendo essa cartilha com essa pegada nessa linguagem mais regional, tipo, mais voltada para a gente mesmo, isso é muito importante e é um trabalho muito bom de se ver, tipo, um trabalho muito bom que a gente consegue construir junto. E é só parabenizar mesmo, gostei muito da ideia. Tipo, como é que vocês vão fazer a distribuição quando tiver tudo prontinho? Tipo, a gente pede, vocês mandam ou a gente imprime? Como é que me expliquei um pouquinho? Oi, Alan. Então, a nossa ideia é disponibilizar tanto em PDF, né, mas também fazer impressões nos eventos que a gente participa, né, para que a população tenha acesso. A gente também ainda vai fazer o lançamento do ranking de saúde, né, então nossa ideia também é levar impressos para distribuir também. Eu vi que a professora vai falar. Oi, Mariane. Primeiro, né, parabéns. Coisa maravilhosa. Eu vou abrir minha câmera. Oi, voltei. Eu caí rapidinho. Estão me ouvindo? Sim. Eu não sei onde foi que eu caí, mas vou voltar novamente, né? Queria parabenizar, é uma cartilha espetacular. E algo que me chamou a atenção, né? E que inclusive, o Lute, ele já participou com a gente na Comissão Justiça e Paz, também na construção da nossa cartilha, da Comissão Justiça e Paz, quando a gente falava sobre a Covid no Marajó. Então, o Observatório foi também nosso parceiro lá e tudo, a gente chegou a compartilhar. E eu achei, assim, muito legal. E aí, né, quando a Mariane estava falando, mostrando, apresentando a cartilha, eu já fico aí pensando um milhão de coisas aqui. E uma delas é que depois, né, claro, que tiver já tudo lá no site, eu vou apresentar ela lá no CMDCA, porque recentemente houve a aprovação de um comitê de jovens e de adolescentes, e eles vão começar a realizar algumas atividades e ações em escolas, em alguns outros espaços. E eu acho muito interessante que eles tenham acesso a essa cartilha para que eles comecem também a falar sobre a transparência. Né? E, olha, vocês estão de parabéns, acho que é por aí mesmo, a gente precisa chegar à população de uma forma pedagógica, didática, e o professor Leonildo Guedes, em breves, né, que é um pesquisador da Universidade Federal do Pará, professor da Faculdade de Educação, ele fala assim, né, que essas discussões, elas precisam ser realmente feitas de forma transversal nas escolas, né, falar de direitos das crianças e dos adolescentes na escola de forma transversal, e apresentar essa cartilha também nas escolas, eu acho assim que seria maravilhoso, porque também falar sobre direitos, levar também, começar a engajar os jovens, né, numa outra perspectiva de interesse,
político, né, de interesse pelos seus direitos, de interesse na construção de políticas públicas. Parabéns, gente, parabéns mesmo. Achei maravilhoso. Obrigado, professora. Essa é a ideia mesmo, que a gente possa estar somando, né? E que ela seja utilizada. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma colocação? Neiva, Samária? Gente, bom dia. Eu só queria parabenizar pela cartilha, está maravilhosa mesmo. E parabenizar a todos vocês pelo trabalho, pelo esforço, né? A gente estava aqui essa semana agora, só para fazer um comentário rápido com o pessoal as meninas do Observatório, uma formação de brigadista lá na comunidade, né? Muito, muito interessante, muito legal mesmo foi a formação. E elas apresentaram também uma outra cartilha sobre as manas, né? Foi muito interessante, achei muito legal. E essa daí tá maravilhosa também. Espero que chegue aqui até Grupar, né? Pra gente mostrar para as pessoas a transparência, né? Que a gente não tem, não tem nas nossas prefeituras, né? E que essa cartilha aqui, ela vai apresentar um pouco dessa pesquisa feita nesse município. Só parabenizar e obrigada pela oportunidade mesmo. Ficou muito boa. Obrigado, Neiva. A gente agradece. Obrigada, Neiva. Acho que desculpa, Luiz, só para também um pouco do que o Alan trouxe, de como que a gente pretende comunicar, né, essa cartilha e distribuí-la, a gente tem uma ideia também, tu pode ir para o início do gibi, Luiz? A gente utilizou a ideia do gibi no início do material logo porque a gente tentou explicar o que é transparência de uma forma aplicada ao diálogo dos personagens, né, que tivesse atrelado a nossa fala, né, ao nosso jeito marajoara de explicar as coisas. Então, esse gibi, ele é meio que uma parte separada do material que explica o que é transparência, né, e convida a entender o resultado da pesquisa. Então, ouvindo a professora, pensei que pode ser interessante, Luiz, a gente transformar esse gibi num material separado, por exemplo, para jovens e adolescentes, para crianças, né? Para que tenham um resumo rápido e objetivo do que é transparência, né? E da importância que isso tem, por exemplo, para o futuro, né? Seja da geração, seja da população marajoara, né? Porque pensando que pode ser uma ideia bem legal, assim, né? Pegar trechos menores que são mais ilustrados para tornar mais acessível para esse público. Com certeza. Pode ser até trabalhado em outras faixas etárias usando o gibi. Faz todo sentido. Professora, a senhora quer fazer mais alguma fala final? Retomar algum ponto? A gente já vai amarrando para o final agora. Vou fazer a minha fala final, então, né, Luiz, Mariane, né, agradecer a oportunidade, né, o convite, e aqui também agradeço pelo DIDAM, né, que é o Programa de Direitos Humanos da Infância, né, da Faculdade de Serviço Social, né, em nome da professora Jaqueline Guimarães, que é coordenadora do programa, e queria agradecer pelo convite, né, e gostaria de colocar também à disposição tanto o programa quanto também as outras entidades em que eu participo, né, Comissão Justiça e Paz do município de Breves, a PAI de Breves, também, né, até o CMDCA, se por um acaso vocês quiserem também uma discussão, né, falar sobre infância, podemos também chamar a CMDCA. Então,
todas essas instituições em que eu participo, elas também são importantes e elas também contribuem para a melhoria, né, para o fortalecimento das políticas públicas. A gente sempre está lutando pela melhoria das políticas públicas no município. E é isso, gente. Tá? Estou à disposição, assim, como né, de qualquer forma, a gente está na luta e a hora que vocês precisarem, estaremos por aqui. E a cartilha eu vou ficar aguardando, muito ansiosa, já para estar também realizando nas atividades que a gente sempre está realizando, até mesmo na Comissão Justiça e Paz. Tá? Obrigada. Obrigado, professora. Agradeço em nome do observatório, né? Foi muito muito bom o espaço, né? Foi muito rico e agradeço também ao programa, né? Pela participação. E a gente vai deixar esse conteúdo, vai disponibilizar em breve no YouTube. E a cartilha a gente vai estar comunicando com vocês quando ela estiver pronta. E obrigado também vocês que participaram, obrigado Alan, obrigado Samária, Neiva e os demais que passaram por aqui. Obrigado, a gente passou um pouquinho, mas foi ótimo. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente.